todos, em nome de Jesus Cristo. Estamos aí em mais um culto online pela Assembleia de Deus Central de Iguape. E nesse instante, nós vamos orar para que Deus possa nos abençoar e nos fortalecer e revelar a sua palavra. Vamos orar. Pai querido, Pai santo, nesse instante pedimos a sua graça, a sua misericórdia sobre nós. Nos ajuda, Senhor, nessa difícil tarefa que é, meu Pai, ministrar e também meditar na sua palavra. Senhor, que o Senhor nos ajude a fazer aquilo que o Senhor quer, em nome de Jesus Cristo. Que seja anulado toda a carne e todo o sangue, em nome de Jesus Cristo. Nós te agradecemos e te louvamos. Amém, Jesus. E graças a Deus. Vamos abrir a palavra de Deus em Lucas 12, no versículo de número 13, diz assim a palavra do Senhor. E disse-lhe um da multidão: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhe uma parábola, dizendo: A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e arrazoava ele entre si, dizendo: Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isto: derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: Alma, tens em depósito muitos bens, para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. É interessante nós notarmos no capítulo de número 12, no versículo de número 1, diz aqui que Jesus ele ajuntou milhares de pessoas. Veja bem que as pessoas aqui estavam dispostas, ou eu creio que uma parte delas estavam dispostas a escutar coisas com respeito ao reino de Deus. Não é? Então as pessoas estavam querendo buscar Jesus por alguma coisa. Não é? E eu creio que havia pessoas que estavam interessadas no reino de Deus e havia pessoas que estavam interessadas em bens financeiros ou estavam procurando Jesus por algum motivo. Não é? Isso é bem patente nós observarmos isso. E aqui no versículo de número 13 podemos observar que e disse-lhe um da multidão: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Então Jesus ele estava pregando sobre o reino de Deus. Se nós formos perceber no capítulo de número 12, era isso que ele estava falando. Estava falando que devia, uma das coisas que ele estava falando aqui, se nós formos meditar, estava dizendo que devia tomar cuidado com a hipocrisia, Aqui no capítulo de número 12, no versículo de número 1, nós podemos observar isso. E ele estava difundindo vários ensinamentos. Aqui no versículo de número 4, ele diz que nós não devemos temer aos homens. Então tudo convergia, para quê? Para o reino de Deus. Estava apontando para o reino de Deus. Meus amados, nós devemos entender que Jesus, quando ele fala só do reino de Deus. Ele não está falando do mundo, ele não está falando das coisas dessa vida, ele não está falando de coisas financeiras, ele não está falando, de coisas que vão agradar o meu e o seu coração, mas só que o foco principal é o reino de Deus. E como já foi falado muitas vezes, nós podemos ver isso em Mateus 6, no versículo de número 33, Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então por aí nós vemos que Jesus, o foco de Jesus, os ensinamentos de Jesus era puramente falar, difundir, ensinar sobre o reino
de Deus. Agora é tão interessante que aqui no versículo de número 13 diz aqui, ó, e disse-lhe um da multidão, mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Então veja bem que, né, Jesus está pregando sobre o reino de Deus, difundindo sobre o reino de Deus, falando das coisas celestiais, e de repente entra uma pessoa ali com o coração cheio de amargura, cheio de tristeza, com o coração ganancioso, né? De repente aparece alguém ali e quer que Jesus seja juiz entre ele e o irmão por causa de uma herança. Jesus, ele respondeu no versículo de número 14, mas ele lhe disse, homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? Então quer dizer, meus amados, veja bem, que muitas vezes as questões financeiras têm que ser resolvidas de uma forma, sabe, entre ali os parentes, né? Tá entendendo? Entre o filho, entre o irmão, você tá entendendo? Então tem que ser resolvido, você tá entendendo? Mas cuidado com a avareza, cuidado, sabe, com a ganância, cuidado, porque esses sentimentos são facciosos, né? E muitas vezes o que que acontece? As pessoas, elas entram aí na questão de herança e ficam brigando entre si, ficam quebrando o pau entre si, você está entendendo? E acha que Deus está no negócio, que Deus tem que ser juiz. Ah, Senhor, faça justiça para mim. Ai, Senhor, que não sei o que. Meu irmão, busque a presença de Deus, sabe? Mas cuidado com a avareza, cuidado, sabe, com a ganância, cuidado para que você não venha deixar com que o reino de Deus fique fora da sua vida e o foco principal da sua vida seja o dinheiro, seja a herança, seja as coisas materiais. Cuidado com isso daí, porque isso pode te tirar da presença de Deus, não é? Porque como nós sabemos, o homem pode fazer com que os seus bens se tornem um Deus para ele. Então, como nós podemos observar, o próprio Jesus fala sobre isso, não é? E vemos que esse homem, não é? Este homem aqui, veja bem, ele estava fundamentado o quê? Estava fundamentado sobre o quê? Sobre o dinheiro. Então essa palavra avareza, quando Jesus diz aqui, ele está falando o quê? Sobre estar fundamentado no dinheiro, apoiar-se no dinheiro. Então aquele homem diante daquela multidão ali que gritou que Jesus deveria ser, né? Deveria ser um juiz entre ele e o irmão para poder repartir uma herança. Veja bem que ele estava focando o que? Estava fundamentando-se no dinheiro, estava fundamentando-se no que? Na riqueza. Então o coração dele estava avarento, né? O coração dele estava ganancioso por causa daquilo. E eu creio, meus amados, como já foi falado, Jesus ele falava do reino de Deus. E quando a pessoa fica muitas vezes ganancioso por causa de herdades, ou dinheiro, ou isso ou aquilo, veja bem que a tendência da pessoa é estar o que? Largando o arado, é deixar o reino de Deus de lado, já não é mais escutar a palavra de Deus. É isso que estava acontecendo, porque Jesus estava falando sobre o reino de Deus, aquele homem não estava dando a mínima bola, ele não entendeu nada do que Jesus estava falando. Então isso é um perigo para mim e para você, que isso venha a acontecer, é um perigo, né? As demandas da vida, sabe? As lutas, as situações, sabe? Problemas de ordem financeiras, nós devemos colocar tudo na mão de Deus, que Deus ele vai resolver. Nós vamos colocar, vamos orar, vamos buscar e Deus vai nos sustentar. Agora o que não pode é o nosso coração, é estar o quê? Estar embebido, estar envolvido, você está entendendo? Em questões que Deus não aprova. Na questão financeira, é envolver com as coisas dessa vida, com as riquezas, sabe? E de repente o que acontece? Um parente já não quer falar mais com o outro, você está entendendo? O irmão quebra a comunhão com outro irmão. Você está vendo? É isso que a avareza faz. É isso que a avareza faz, meus amados. Está vendo que coisa terrível, né? Que coisa terrível. Então temos que tomar o máximo de cuidado, você está entendendo? É o pai que não fala com o filho, é o tio que não fala com o sobrinho. Então muitas vezes tome cuidado com a avareza, viu? Às vezes é muito mais vantajoso, né? Sabe, cada um tem uma concepção, não sei a sua concepção, né? Não sei o quanto que você ama a Deus, tá entendendo? Mas aí você que tem que ver.
Mas a palavra de Deus diz que é melhor nós recebermos um prejuízo do que escandalizar a obra de Deus. Isso está lá em 1 Coríntios, no capítulo de número 6, né? Não é verdade? Então, muitas vezes é melhor o homem pegar e receber, o apóstolo Paulo ele difunde muito bem isso, diz ali que é melhor a pessoa receber um prejuízo do que escandalizar a obra de Deus. Agora, quero ver quem quer fazer isso, né? Quero ver quem quer fazer isso. Eu me lembro que determinada vez um pastor, ele pegou e ele tinha montado uma igreja, você está vendo, um pastor presidente, ele tinha montado uma igreja para o outro pastor, né? Que era um pastor que era comandado por ele. E ali comprou cadeiras, e ali montou a igreja, colocou placa da igreja, colocou tudo. Aí quando o pastor pegou e comprou tudo aquilo ali, o que foi que ele fez? Ele pegou e tirou a placa, tirou a placa ali da denominação, colocou a placa dele. E aí, o que aconteceu? Você está entendendo? Aí o pastor pegou e pensou assim, bom, para mim não escandalizar a obra de Deus, o pastor presidente pensou assim, para mim não escandalizar a obra de Deus, eu vou deixar do jeito que está. Vou deixar do jeito que está e que Deus possa estar fazendo juízo com esta pessoa. Está entendendo como é que é? Então ele tirou, ele teve um prejuízo, porque ele montou uma igreja, deu para uma pessoa estar dirigindo, e aquela pessoa, ela pegou e fez o que fez, né? Tirou a placa da denominação, colocou a placa dele e ficou com a igreja para ele toda montada. Mas o pastor não se levantou, colocou na mão de Deus e bola para frente, porque ele não queria escandalizar a obra do Senhor. Então, para mim, muitas vezes, para você, muitas vezes, é nós recebermos o prejuízo, não é? É isso que a palavra de Deus nos ensina. Lá em 1 Coríntios, né, no capítulo de número 6, você pode estar meditando com respeito a isso. Então, que nós venhamos a tomar cuidado, porque a obra de Deus, ela tem que ser o que? Preservada de todas as formas aí de escândalo, né, de todas as formas de muitas vezes de ser vituperada, de ser muitas vezes apontada pelas pessoas. Então vamos fazer a obra de Deus com eximiedade, porque Deus ele tem muito mais a nos acrescentar. Então, meus amados, nós temos que tomar cuidado, porque o apego material é muito perigoso para aquele que quer ser uma pessoa espiritual. Não estou falando aqui que você agora tem que largar tudo, que você não deve trabalhar, que você não deve adquirir suas coisas. Adquira as coisas de acordo com a vontade de Deus. Mas cuidado com os exageros, né? Cuidado com respeito à fundamentação, você está entendendo? Em colocar as coisas materiais acima de Deus, cuidado com as preocupações dessa vida. Isso é muito perigoso, tanto para mim quanto para você. Então, veja bem que este rapaz era uma pessoa que estava excessivamente, o quê? Preso ao dinheiro, preso às coisas materiais, era uma pessoa avarenta, né? Então Jesus ele fala sobre isso. Será que Jesus ele não conhece o coração das pessoas? Será que ele não conhece? Porque uma pessoa avarenta é tão interessante, e de repente tem uma igreja que é pequenininha, de repente tem aquele, você está entendendo? É uma pessoa que é interesseira, é uma pessoa que quer ver grandes umbrais, quer ver o que? Quer ver uma igreja grande, quer ver uma igreja, você está entendendo? E muitas vezes, você está entendendo? Fica reparando as coisas, reparando as pessoas, a forma como as pessoas andam, a forma como as pessoas deixam de ser. É uma pessoa que não gosta de ajudar ninguém, tem, mas não gosta de ajudar. Então isso é uma pessoa avarenta. Está entendendo como é que é? E é isso que Jesus está falando, né? Ele está falando aqui no versículo de número 15. E disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Então tem muita gente que se acha, né? Tem muita gente porque tem muitos bens, tem isso, tem aquilo, então se acha. Porque a sua vida ele pensa que consiste naquilo. Ele é aquilo, você está entendendo? Ele é os seus bens financeiros. Se ele tiver com os bens financeiros, ele é maior do que as pessoas. Se ele tiver um carro, uma casa, se ele tiver milhões guardados no banco, ele quer passar por cima de todo mundo, não é? Ele esquece de Deus, não precisa de Deus, ele é autossustentável, você está entendendo? Então, veja bem que isso é um perigo. E aí ele completa. No versículo de número 16, diz assim: e propôs-lhes
uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. Olha só, tinha produzido com abundância. E arrazoava ele, né, entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. Então aqui a primeira coisa que nós observamos é que o homem ficou pensando, né? Ele teve ali uma abundância, né, na sua safra, mas de repente ele pensou consigo: eu não tenho onde recolher os meus bens. Então veja bem que a pessoa avarenta, a primeira coisa que ela pensa, o que, que é? É justamente ficar pensando nos seus bens. Como ele vai fazer para ganhar, como ele vai fazer para poder guardar, como ele vai fazer. Então a pessoa ela não para de pensar nisso. Não para. E é isso que é perigoso, porque a pessoa só fica focada naquilo, a pessoa fica preocupada com aquilo. Ai, o que eu vou fazer, como eu vou agir, como eu vou poder realizar esse tipo de coisa. Então a pessoa ela toma a sua mente fica totalmente tomada pelas coisas materiais de uma tal forma que ela não pensa mais em Deus, não pensa em nada. Está entendendo? Aquele ali é o foco dela. Agora venhamos a observar, né? E diz aqui no versículo 18: e disse: farei isto, derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. Então a pessoa ela quer recolher os seus bens, né? A preocupação, o trabalho de querer ganhar mais, né? De poder adquirir mais. Ah, porque eu preciso de mais, porque, sabe? Então a pessoa ela está focada no que? Nas coisas dessa vida. Está focada nas coisas dessa vida. Você está entendendo? Pensa que vai viver para sempre. Pensa que vai estar no auge, que é maior do que as outras pessoas. Mas é isso que a avareza faz, meus amados. Né? Temos que tomar cuidado com essas coisas. As pessoas deixam de vir à casa de Deus. As pessoas não querem mais servir a Deus com sinceridade. As pessoas não querem mais. As pessoas nem aparecem. Porque minha vida está boa. Eu estou comendo, estou bebendo. Eu estou ganhando meu salário. Ah, meu marido, né? Ou se não a minha esposa. Você está entendendo? Nós dois aqui estamos trabalhando, estamos aí nos dando bem. Então vamos ficar na boa. Ah, vamos passear, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E a obra de Deus, como é que fica? E as coisas de Deus, como é que fica? Hã? É aí que é a pergunta que Deus faz para mim e para você. Como é que fica a obra de Deus? Como é que fica? Como você está pensando? Como você está se relacionando com Deus? Aí fica aquela pergunta: se você perder tudo, como é que fica? Hã? Será que você vai continuar firme nos caminhos do Senhor? Será? Né? Porque já está afastado, né? Decorrente dos bens financeiros, já está afastado. Então isso aí é um perigo, meus amados. E diz aqui: e disse: farei isso, derrubarei os meus celeiros, e edificarei outros maiores. E ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: olha só, direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. O que significa isso aqui? Significa que a pessoa ela fica bem, ela está bem, por quê? Porque tem comida, tem bebida, tem isso, tem aquilo, né? Tem uma casa, tem um carro, tem isso, tem aquilo. Então a pessoa está bem, ela acha que está suprida em tudo. Você está entendendo? Está suprido em tudo, mas só que se esquece do essencial. Mas de onde está o essencial? Está aqui, ó, no versículo de número 20. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Né? O que tens preparado para quem será? Olha só. Então você ganhou tudo isso, tudo bem. Você se acha que é o melhorzão, que é o gostosão, você, sabe, se preocupou demais, você trabalhou demais, você se esforçou demais em adquirir esses bens financeiros. Tá entendendo como é que é? Olha só que coisa terrível, né? Olha, e de repente, vemos aqui, no versículo de número 20, né? Olha só no versículo de número 20, olha. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Então, meus amados, veja bem. A pessoa tinha abundância,
A pessoa tinha tudo do bom do melhor, acabou se esquecendo de Deus, não tinha tempo para Deus. Você está entendendo? E o que aconteceu? Deus chamou essa pessoa de louca. Por quê? Porque não tratou da sua alma, não tratou ali de estar na presença de Deus. Até mesmo o seu pecado de cobiça estava em sua vida. Não é? Estava ali vivendo a sua vida com conforto, com regalias. Não é? E de repente o que acontece? Aquela noite era a noite que ia ser recolhido o quê? A sua alma. Meus amados, veja bem que nós não sabemos o dia da nossa morte. Nós não sabemos quando Jesus não tem na palavra de Deus escrito quando Jesus vai voltar, mas Ele vai voltar. Será que você está preparado? Será que eu estou preparado? Será que nós estamos preparados? Como é que está a nossa vida diante de Deus? Não é? Aqui nós podemos ver que em termos de materialismo, este homem ele perdeu a sua alma. Está entendendo? Porque ele começou a viver para as coisas materiais, mas deixou as coisas espirituais de lado, deixou o Senhor de lado. Veja bem que Deus é o dono da bênção. Se você tem seu trabalho, se você tem sua saúde, se você está vivendo, comendo, é porque Deus te proporcionou isso. Mas não é somente para viver uma vida, está entendendo? Não é para viver uma vida superficial na face dessa terra, mas é para viver para a honra e glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, meus amados, é para isso que nós estamos aqui nessa terra, para difundir, para viver para o Senhor, para servi-lo de coração, colocando sempre as nossas ansiedades diante dele. Não é para nós ficarmos focados nos bens materiais, não é? Na verdade, nós podemos observar que nem é necessário muita coisa para que o homem se ache autossuficiente. Basta ter um carro, uma casa, basta ter uma sabedoria, né, no seu falar, basta ter um curso, basta ter feito graduação, ter feito aí muitas vezes um curso um curso superior, você está entendendo? E a pessoa já se acha, né? A pessoa já acha que é autossuficiente, já acha que não precisa de Deus, não é? Isso não precisa nem muitas vezes falar. Isso é o problema para mim e para você, que nós não venhamos deixar que essas coisas venham estar nos tirando da presença de Deus, porque o maior presente, na verdade, a maior da nossa herança é o Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque dele depende a nossa salvação, dele depende a nossa vida. Então que nós não sejamos desse jeito, tá certo, meu irmão? Então vamos orar nesse instante, vamos colocar a nossa vida na mão de Deus. Vamos orar. Pai querido, Pai santo, nesse instante, Senhor meu Deus, peço a tua graça e a tua misericórdia. Direciona as nossas vidas, Senhor. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nós não venhamos a nos basear nos bens materiais, que nós não venhamos, ó Pai, fazer a tua obra com segundos interesses, que nós venhamos a te servir verdadeiramente com o coração aberto, Senhor meu Pai, para fazer a tua vontade, em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado, Senhor. Te louvamos e te agradecemos na beleza da tua santidade. Amém, Jesus, e graças a Deus. Que Deus abençoe e fique com Deus. Cremos que, em 2 Timóteo 3, 16 e 17, está escrito: pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Bíblia, tradução linguagem de hoje. Assembleia de Deus Central de Iguape, uma igreja bíblica.